E essa aula de hoje, eu vou colocar uma série de assuntos, tá? Nenhum deles em profundidade, mas os conceitos que eu acho que são muito importantes para vocês, né? Então, é uma aula de genética de populações, de genética médica populacional, um pouquinho de consanguinidade, mas pouco, né? E vocês tiveram genética de população no ensino médio. Aí eu queria perguntar para vocês, o que vocês lembram? O que significa genética de populações? Quando vocês escutam isso, o que vem à cabeça de vocês? Ou Eu não vem lembro nada? bastante, principalmente daquele teorema de Hardy-Weinberg, né? Que é o P mais Q ao quadrado igual a 1. P mais Q ao quadrado igual a 1. O que é P? P e Q seriam as proporções dos alelos, né? Mas aí, no caso, a gente está falando só de uma doença que teria 2 alelos. Eu Entendi. lembro também que esse experimento, essa fórmula, elas só serviam para algumas condições, tipo, muito ideais, em que tinha que ter a mesma proporção de alelos dominantes e recessivos na população, mesma proporção, acho, de homens e mulheres. Tinha um bando de condições lá que eu não me lembro todas, mas eu lembro que tinham algumas. Ah, então vocês lembram até que bastante coisa, na minha opinião, né? E nós vamos falar nessa aula, basicamente, dividir ela em duas partes. A primeira parte é uma parte de teoria mesmo, que é o P, o Q, que vocês estão falando. Não são alelos de doenças, tá? E eles são alelos com codominância, a gente vai trabalhar só com codominância, só 2 alelos para mostrar como é que funciona. E daí a gente vai passar para doenças. No caso específico, vamos trabalhar só com doença autossômica recessiva. Como eu falei, a gente não vai ver toda a dimensão da coisa, mas eu quero que vocês tenham uma ideia, né? Que é, ao final não até o último slide, mas ao final desse pedacinho de genética de população, eu queria que vocês respondessem a seguinte pergunta: qual a chance de 2 pessoas que não têm histórico na família de qualquer doença genética autossômica recessiva ter um filho com uma doença autossômica recessiva? Ou melhor, qual a chance de você ser heterozigoto para uma doença dessas todas que a gente trabalhou na disciplina? Qual a chance de você ser heterozigoto? Eu acho que é uma chance muito baixa, professora, porque os alelos recessivos, eles estão muito pouco frequentes dentro da população, né? Então, seria um tanto quanto raro. A não ser que eu tivesse uma mutação minha, no caso. Agora, imagina a seguinte situação. Chega lá uma pessoa, né, lá no consultório de vocês, e fala assim: olha, a minha irmã tem fibrose cística. Eu não tenho fibrose cística, mas a minha irmã tem fibrose cística. Meu marido não tem ninguém na família que tenha fibrose cística. Qual a chance da gente ter um filho afetado? O que vocês vão responder para eles? Eles vão responder: é muito baixo? Vocês acham que uma pessoa que tem uma irmã com fibrose cística, ela vai ficar tranquila com a informação de que é muito baixo? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é como que vocês fazem, como que vocês podem fazer esse cálculo, né? Na prática, no dia a dia do médico geneticista, não é feito basicamente isso aqui, tá?
Só que eu vou mostrar para vocês mais a questão da teoria. Na prática, várias dessas doenças têm diagnóstico molecular, e aí, a partir do momento que você sabe que a pessoa é heterozigota ou sabe que ela não é heterozigota, o seu aconselhamento já é melhor. Agora, você não pode falar que é muito baixa ou muito alta, porque isso tem um julgamento de valor. Uma coisa que é muito baixa para você, para a família pode ser muito alta e vice-versa. Então, você vai falar só um número. Se é baixo ou se é alto, é uma decisão da pessoa que está escutando, entendeu? Então, por isso que você tem que ter um número, você tem que ter um valor, você tem que ter alguma coisa para falar, né? Então, mas antes de chegar nesse cálculo, que é o final que a gente vai falar, né, vamos falar um pouquinho sobre conceitos, né? O que é um indivíduo e o que é uma população, né? Então, o indivíduo, cada um de nós, né, nós somos um veículo temporal, a gente está carregando uma pequena porção do patrimônio gênico da espécie humana e por um curto período de tempo. E mais, se a gente não se reproduzir, o que nós temos vai desaparecer junto com a gente, né? Então, para termos uma perpetuação da espécie, os indivíduos eles têm que se reproduzir, né? A população é um grupo de indivíduos da mesma espécie que pode se intercruzar, tá? Apesar desse conceito, né, falando que podem se intercruzar, e isso ser levado em consideração, a gente tem que pensar que nós consideramos populações agrupamentos de indivíduos, né, que têm alguma questão até geográfica que separe ele de outras populações. Então, a gente tem aqui a população do Distrito Federal, a população de Goiás, mas tem a população de Goiânia, né? Mas você pode ter a população. E com uma certa frequência, a gente pode ter dentro de uma população outra população, né? Então, isso tem a ver com os casamentos. Então, se você tem um grupo, pensa aqui no Distrito Federal, né? Por mais que a gente fale, as pessoas casam aleatoriamente, não tem proibição nenhuma das pessoas se casarem. As pessoas se casam mesmo aleatoriamente? Todas as pessoas têm igual chance de casar com todas as pessoas? A gente sabe que tem uma série de restrições a esses casamentos. E restrições não são restrições biológicas, né? São restrições de outras naturezas. Restrição de cultura, restrição de religião, restrição de nível socioeconômico. A gente tem uma série de restrições, né, que fazem com que uma população grande, como aqui de Brasília, a gente tenha populações dentro de populações. Mas, basicamente, a população é um grupo de indivíduos da mesma espécie que podem se intercruzar. E que eu estou falando só desse podem, porque aqui em Brasília todo mundo pode se intercruzar, não tem uma proibição, mas existe uma preferência, né? As pessoas selecionam os seus parceiros de acordo com regras, muitas vezes regras bem individuais, inclusive, né? Dentro da sua seleção de parceiro. Então, a genética de populações, ela estuda a distribuição de alelos numa população e de como a frequência desses alelos e dos genótipos, elas são mantidas ou elas são modificadas, né? Então, a área da genética é uma área bastante numérica. A gente trabalha com muitos cálculos, né? Utilizamos, portanto, também muito computador para trabalhar nessa área, né? Quando eu comecei a trabalhar nessa área, a gente trabalhava poucos marcadores, 1, 2, 3. Hoje, com 600 mil, 1 milhão de marcadores que a gente trabalha simultaneamente, se a gente fosse fazer cálculo por cálculo de cada um desses marcadores, a gente enlouqueceria. Então, é tudo feito hoje no computador, né? A genética de populações é
o ponto fundamental da evolução, né? Então, evolução é alteração de frequência alélica, alteração de frequência genotípica por algum fator desses fatores evolutivos que eu vou comentar com vocês, né? Então, uma população está em evolução se as suas frequências alélicas e genotípicas elas estão sendo alteradas, né? E você vai avaliar se está ou não em evolução de acordo com essas mudanças nas frequências que a gente observa, né? Enfim, a genética de população ela estuda variabilidade, tenta explicar como ela surge, como se mantém, qual o significado evolutivo dessa alteração, né? Como que as populações naturais se comportam e também os mecanismos que vão alterar a composição genética. Isso são os fatores evolutivos que eu vou comentar com vocês, né? Então, em 1908, o Punnett, o cara do quadrado de Punnett, que foi um grande pensador dentro da genética, né, se questionou muitas coisas e, na verdade, descobriu muita coisa dentro da genética, descreveu muita coisa. Ele se perguntou, se tem muito mais gente de olho castanho, por que que sempre tem alguma pessoa de olho azul? Por que que as pessoas de olho azul simplesmente não desaparecem, né? Se tem tão mais gente de olho castanho. Então, ele fez essa pergunta, né? Por que que as pessoas de olho azul não desaparecem? Basicamente, era essa pergunta dele, né? E aí, por conta dessa pergunta, vem, acho que foi o Rafael que citou Hart Weinberg, Weinberg, porque ele era alemão, né? O Hart era inglês, o Weinberg era alemão. Então, eles trabalharam independentes, eles não trabalharam fazendo um trabalho discutindo junto, não. Só que os dois, no mesmo ano que Punnett fez essa pergunta, esses dois pesquisadores chegaram na mesma conclusão. Um era matemático, o outro era médico, eu não sei falar para vocês qual é qual. E a conclusão deles que essas alélicas não se alteram, não vai acontecer nada. Tem que acontecer alguma coisa para ela se alterar. Senão ela vai ficar mesmo ao longo do tempo. Isso é, você tem uma frequência de alelo azul, em homozigose ou heterozigose, frequência é o conjunto dos alelos que você tem nessa população, e se nada acontecer, essa frequência, essa quantidade de alelos azuis vai se perpetuando. Então, basicamente, a conclusão que eles chegaram foi essa. E aí a coisa que eu falei para vocês, frequência não tem relação com dominância, tá? O fato de ser dominante não é mais frequente, o recessivo é menos frequente, isso não tem nada a ver, né? Então, a gente tem, por exemplo, um exemplo bobo, ter 5 dedos na mão é recessivo, ter 6 é dominante, né? Tem muito mais gente com 5 dedos. Então, falando assim, não é bem assim, não é simples assim, dominante e recessivo para os dedos, mas só para ter uma ideia grosseira a respeito disso, né? O grupo sanguíneo O, né, o de tipo O, ele é mais frequente que o A e o B, hoje, né? Então, o fato de ser dominante recessivo não tem nada a ver, tá? Muitos livros trazem frequências gênicas, né? Frequência gênica, eu tenho medo disso trazer um erro de interpretação, tá? Porque a gente, na verdade, está falando de frequência alélica, frequência dos alelos. Então, você tem um dado gene, esse gene tem alelos, a gente está falando da frequência dos alelos. Para falar a verdade, mais do que gene, a gente tem um local no genoma, um locus, e para esse locus nós temos alelos. Então, a pergunta é, qual a frequência alélica? Mas muitos livros trazem gênico como sinônimo de frequência alélica, né? O André deve ter discutido com vocês a questão do conceito de gene, e eu mesmo discuti com vocês a questão de que muitos alelos, eles estão até fora de genes,
não tem nenhum impacto fenotípico, né? E são o que a gente chama de neutros, né? Eles não trazem nada de bom nem de ruim, enfim, eles não estão relacionados com um valor adaptativo, né? Então, a gente não pode pensar que existe só seleção natural. A maior parte do nosso genoma, ela não está sob seleção natural, nada disso, porque são regiões que a gente chama de neutras, né? Bem, aí alguém, acho que foi Raíssa que falou, né, que as populações elas vão estar no equilíbrio se seguir as premissas. Só que é o seguinte, gente, estatisticamente. Então não é assim, olha, aqui essa população aqui está tendo fluxogênio, né? Está tendo migração, portanto está fora do equilíbrio. Isso é uma coisa que eu já vi sendo cobrada em vestibular. Eu já vi isso sendo cobrado em livro de ensino médio, e isso não tem nada a ver. O fato de ter um desses fatores evolutivos atuando não significa que a população está fora do equilíbrio. E o que é o equilíbrio? O equilíbrio mede se a população está ou não está evoluindo naquele momento fotográfico. Que momento fotográfico? Ah, eu quero saber se a população de Brasília está evoluindo ou não. Então, eu vou, naquele momento, eu seleciono uma amostra da minha população, que eu acho que representa aqui o Distrito Federal ou Brasília, levo para o laboratório, estudo, calculo e faço um teste estatístico, que eu vou comentar daqui a pouco com vocês. Então, não é só olhar, né, tá, um desses princípios está sendo furado, né? Porque se a gente for pensar assim, isso aqui é uma população que não existe. Não existe essa população. Aí você fala, bem, não existe, então, para que, né, toda essa história? Por que você está falando sobre isso se a população não existe? É porque o impacto de cada um desses fatores evolutivos, de baixa intensidade, ele não altera, né, esses valores de frequência alélica de uma hora para outra. Você vai demandar aí um tempo evolutivo, muitos anos para você sentir esse acúmulo de pouco a pouco de uma seleção, por exemplo. Então, as coisas não acontecem bruscamente, né? Então, por exemplo, o que é uma população pequena? O que é uma população grande? Qual o número de indivíduos que eu vou chamar de pequeno e grande, né? A questão do tamanho populacional, que a gente fala que a população tem que ser grande, né? O que a gente tem, esse aqui é um quadro de simulação, né? O que acontece com um determinado alelo ao longo das gerações, sem seleção natural. Aqui é só com deriva, que a gente vai falar daqui a pouco. O que a gente vê? Quanto menor o número de indivíduos, maior vai ser a possibilidade de uma grande variação. Quanto maior o número de indivíduos, menor a possibilidade de geração, de modificação ao longo das gerações. Tá? Agora, quanto é uma população grande? Esse tamanho populacional ele é variável, né? Então, a gente vê isso, uma população muito pequena, a gente tem uma chance grande de ter muita variação, né? Muita observação de variação, porque ela é pequena e você tem modificações ao acaso. Isso aqui são simulações, né? A outra coisa que se fala é a pamixia. A pamixia significa todo mundo tem chance de se casar com todo mundo tem chance de se reproduzir com todo mundo. Como eu falei para vocês, a gente sabe que isso não é verdadeiramente real, né? A gente não tem isso sendo uma coisa, quase nenhuma população humana, você tem a reprodução do tipo pamixia, né? A gente sempre tem a seleção. De alguma forma, você está selecionando o número de indivíduos. Só que o impacto, né,
disso é variável entre as populações. Para a maior parte das populações, você não sente um grande impacto, né, na questão do equilíbrio. Se você não ficar atento de que você pode ter população dentro de população. Tá? Se você pega uma mistureba de gente, né, aqui do Distrito Federal, você tem uma chance, sim, de pegar tudo fora do equilíbrio de Heisenberg, porque você está misturando grupos, né? Na medida que você estuda grupos bem definidos, a pamixia não tem um impacto, tá? O impacto é pequeno. Então, a pamixia, ela não existe, mas o impacto que ela teria é variável de acordo com a intensidade do isolamento reprodutivo. Bem, outra coisa que o teorema de Heisenberg fala é que todos os casais são igualmente férteis e geram o mesmo número de filhos. O que a gente observa, né, na área urbana? Na área urbana, o que a gente mais observa é que os casais têm entre 1 e 2 filhos. Isso é o mais comum. Ah, meu pai teve 10 filhos. Sim, ele está um pouco fora da curva da área urbana, né? Mas a gente vê com muita frequência famílias grandes, né? Bastante grandes. Mas o que a genética de população coloca é que para a manutenção dessas frequências ao longo das gerações, cada casal deveria deixar um casal de descendente. Isso acontece na prática? Não acontece tanto na prática. Acontece também esse número gigante de filhos? Hoje em dia, praticamente não mais. Né? Quando tem, sai na revista aqui, como essas pessoas aqui. Né? Essa família aqui de baixo, eu conheci pessoalmente essa família. E aqui, apesar dessa foto do jeito que está, na verdade, esse homem não é pai de todas essas crianças. Ela é mãe de todas as crianças, mas ela era casada com 3 homens. Né? E ele era um dos maridos dela. Né? Ela era casada com vários homens, porque é uma população que praticamente não tem mulher. Né? Então, crianças, meninas bem pequenas, com 3 anos, elas já se casam, porque falta mulher. Né? A população da Amazônia, de um povo indígena da Amazônia. Bem, outra premissa de Heisenberg, que a gente vê que não acontece, é o que a gente chama sobreposição de geração. Eu trouxe essa foto que ajuda a gente a entender bem a sobreposição de geração. Ela é mãe dela, né? Essa mulher é mãe dessa mulher. E as duas tiveram filhos simultaneamente, né? Então, ela é mãe dessa criança de rosa e ela é avó dessa criança de branco. Então, isso que se chama sobreposição de geração. Isso acontece na nossa espécie, mas não é tão comum assim, né? É realmente um fato mais raro, tanto é que elas saíram aqui na reportagem, né? Isso é sobreposição de geração. A seleção natural é uma coisa que aconteceu e acontece na nossa espécie, em todas as outras, né? É quando você tem que vamos considerar que esse vermelho seja um alelo, né? Então, o que acontece? Quem é vermelho, aqui no caso, tem um sucesso reprodutivo maior do que o azul. Então, ao longo das gerações, o que você vai ter? Você vai ter a inversão. O que era mais comum era o azul, o que é mais raro, vermelho. O vermelho passa a ser o mais comum e o azul passa a ser mais raro, porque o vermelho teve mais filhos do que o azul ao longo das gerações. Né? Outra coisa que o equilíbrio fala que não deve ter, e que a gente tem, é a migração. Né? Com a migração, o que você tem? Você tem
que outra população pode receber uma variabilidade genética que não tinha antes, né? E com o tempo, você tende a fazer com que essa população e essa população acabem sendo a mesma. Você tem uma possibilidade de fusão populacional, né? E aí se você tem essa fusão, você tem essa situação, olha, você tem aqui todo mundo marrom, todo mundo verde, você fusiona, a frequência vai mudar, obviamente. Só que se você tem um indivíduo vindo, ou poucos indivíduos proporcionalmente, a migração também ela tem um impacto menor. E, finalmente, a deriva genética, que é um tipo de evento evolutivo ao acaso, né? Então, essa questão da deriva genética é o que se coloca que aconteceu mais na história das espécies, que é uma questão ao acaso, né? Esse desenho está tentando mostrar isso. Esse homem está andando e pisou aqui num grupo de besouros e, por acaso, todos eles eram verdes. Eu tenho aqui uma mudança, uma alteração na frequência alélica por uma casualidade, né? Então, todas essas características que foram colocadas, todas elas, a gente vê que tem um impacto na frequência alélica, mas depende da dimensão disso. Isso é, se você, aqui na deriva genética, né, você pisou em um besouro, né, é diferente de você pisar uma quantidade. Então, depende do tamanho da população, né? Você vai ter ou não vai ter repercussão, e essa repercussão pode ser a longo prazo. O que a gente vê muito na nossa espécie é uma repercussão a longo prazo. Quando você olha nessa geração, em particular, às vezes você fala, não tem nenhum fator evolutivo atuando. Mas aí você vê ao longo das gerações, você chega à conclusão que teve um fator evolutivo atuando. Bem, então, o que eu quero falar para vocês, basicamente, voltando aqui esse slide, é que essas premissas todas, para a gente afirmar que a população está evoluindo, eu tenho que ter uma diferença estatística. Se eu não tiver uma diferença estatística, eu não posso falar que esses fatores estão atuando, né? Eu não vou mostrar para vocês como se calcula, né, a questão estatística, mas eu quero que vocês tenham em mente que a gente, apesar, né, todas essas características, a maior parte das populações humanas está, de fato, nesse momento, tendo uma evolução muito vagarosa. Né? Ao que eu vejo, já teve uma guerra, matou um monte, acabou. Né? Então, como que eu vou saber se a população está ou não nessa inércia evolutiva? Então, a inércia evolutiva é quando você não vê, em uma geração, uma modificação. Né? E foi o que Hardenberg, o que eles falaram, né? Que diz que a distribuição das frequências, né, genotípicas, ela é proporcional à frequência desses alelos individuais. E se essa, né, população não estiver sofrendo nenhum fator evolutivo ao longo das gerações, essa frequência não vai se alterar. Tá? Então, a grande pergunta é, será que eu tenho uma diferença de uma geração para outra? Não sei por que está apitando isso aqui. Estou entendendo por que está apitando. Bem, então, claro que todo mundo está com papel e lápis aí, né? Assiste a aula com papel e lápis, né? Então, vamos ver aqui, olha. Suponha que eu, aqui em Brasília, coletei sangue de 1.000 pessoas. Aí levei para o laboratório e analisei o grupo sanguíneo MN. O grupo sanguíneo MN, ele é um antígeno de superfície eritrocitária, tá? Que eu consigo avaliar se você tem o tipo M, o tipo N, ou se você é heterozigoto.
E eu consigo olhar, né, no seu teste, se você é homozigoto ou heterozigoto, né? E qual dos homozigotos. Então, eu consigo contar, né? Então, eu posso fazer contagem de alelos. Então, olha, indivíduos MM, eles têm 2 alelos do tipo M, não é? Eu encontrei aqui que desses 1.000 indivíduos, 100 indivíduos são homozigotos, 600 heterozigotos e 300 homozigotos. Qual a frequência do alelo M na população e qual a frequência do alelo N na população? Tempo para cálculos. Tem que levar calculadora na prova, viu, gente? Não pode ser celular, tem que ser calculadora, brincadeira. Se fosse presencial, não podia ser celular. Vocês estão fazendo em casa, pode ser. Calcularam? Esperar alguém falar. Se ninguém falar, eu vou ficar parada no slide. Professor, eu acho que é 14,28%, mas eu não tenho muita convicção desse dado. De onde você tirou esse número? Então, não, eu fiz o cálculo errado, mas fez. Vamos lá, gente. Quantos alelos do tipo M tem nessa população? É contagem alélica. Quantos alelos do tipo M tem? 800. Quantos? 800. 800. Então, eu tenho 800 alelos do tipo M. E do tipo N? 1.800. 1.200, né? Eu tenho 1.000 indivíduos. 1.000 indivíduos têm 2.000 alelos, certo? 1.000 indivíduos têm 2.000 cromossomos com esse locus gênico, né? E cada indivíduo, então, ele pode ter 2 alelos iguais ou 2 alelos diferentes. Então, os indivíduos que têm alelos iguais, os homozigotos, eles têm 200 alelos iguais. Os heterozigotos, eles têm 600 de um tipo, 600 do outro. E os outros homozigotos, eles têm 300 vezes 2, né? 600 alelos. Então, se você fizer a continha, uma continha simples, quantos alelos eu tenho, né? Do M. Eu tenho 200 alelos aqui, mais 600 aqui, né? Em quantos alelos? Em 2.000. Vocês fizeram essa conta, e se eu não errei a conta, isso vai dar 0,4, que eu vou chamar ele de P. Geralmente, o P é o mais frequente, mas isso não é obrigatório não, tá, gente? O N é a mesma linha de raciocínio. Você tem 0,6. E aqui entra o cálculo que vocês falaram antes da gente começar a aula. P mais Q é igual a 1. O que significa isso? P e Q são todos os alelos que eu tenho na população, né? Se eu somar a frequência de alelos P com a frequência de alelos Q, eu tenho 100% dos alelos. Então, por isso que é 1 aqui. Então, essa soma aqui é a frequência de um alelo com a frequência do outro, eu sempre tenho 100%. Então, para você ver se você errou, que nem ela falou, eu acho que é tal número. Para você ver se você errou, é só você somar. Você calcula os dois e soma. Tem que dar 1. Se não deu 1, dá uma olhadinha na sua conta, onde que você errou. Entenderam isso aqui, gente? Entendi, professor. Contagem alélica. Muito tranquilo, né? Agora, o que que acontece? Você imagina, né? Eu quero saber se a população está em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio,
eu tenho que uma geração e a outra geração, elas têm basicamente a mesma frequência alélica. Não tem diferença na frequência alélica. Agora, imagine uma pessoa que trabalha com genética de população como eu, você levaria aí uma geração, 25 anos, pelo menos, para fazer esse estudo. Eu coleto aqui 1.000 indivíduos de Brasília, calculo. Daqui 25 anos, 1.000 indivíduos de Brasília, calculo. O negócio ia funcionar muito mal. Então, então a gente faz o quê? A primeira geração, essa geração que eu vou chamar ela de observada, a geração que você vai, coleta o sangue, leva para o laboratório, você tem isso aqui, é observado, tá? Você contou ali quantos indivíduos tinha aquele antígeno eritrocitário, de qual tipo de antígeno ele tinha, tá? E a próxima geração? Eu vou fazer uma simulação. Simulação. Então, como que é essa simulação? Eu vou considerar que essa frequência não vai se alterar. Se essa frequência não vai se alterar, eu consigo calcular quantos indivíduos devem nascer na próxima geração. E aí, o que eu vou fazer? Essa é a minha população ideal, né? Eu tenho aqui a frequência, eu calculo, vão nascer tantas pessoas. Eu vou pegar isso que eu fiz, que é o esperado, esse cálculo que eu estimei, e vou comparar esse número com esse. Se eu falar, olha, de acordo com esses números aqui, vão nascer 100 pessoas do tipo MM. Ah, esse número é igual ao que eu vi no meu experimento. Ó, vão nascer 600. Ah, tá igual. Então, se eu tiver igual, mas estatisticamente, quer dizer, 100 ou 105, por exemplo, o que eu vou falar? Olha, não teve alteração na frequência genotípica de uma geração para outra, portanto, eu espero que também não tenha tido uma alteração na frequência alélica. Bem, como que a gente faz isso? Primeira coisa, como é uma simulação, nessa simulação você vai simular que não aconteceu nada daquelas premissas, né, de Heisenberg. Não aconteceu nada, né? Não teve seleção, não teve mutação, não teve migração, não teve sobreposição de mutação, não teve nada. Cada pessoa é equivalente a ter um filho, tá? Então, se você tinha 1.000 indivíduos, você vai ter 1.000 filhos. Então, o primeiro ponto da simulação é isso. Tinha 1.000 indivíduos, agora vai ter 1.000 filhos, né? Outro ponto da simulação importante, panmixia. Todo mundo tem chance de se reproduzir com todo mundo. Não tem seleção. E aí, quando não tem seleção, o que acontece? Suponha, né, que você tem aqui metade dos indivíduos. São homens, metade mulheres, de forma que você tem que 40% dos gametas formados pelas mulheres, né, vai ter o alelo M. 60% dos gametas formados por essas mulheres vão ter o alelo M. E o homem é a mesma coisa, 40% dos homens vão ter o alelo M, 60% dos homens terão o alelo M. Né? Então, a proporção de gametas que eles vão produzir vai ser similar, vai ser igual, né, à frequência dos alelos. Né? Bem, aí o que acontece? Eu vou ter, então, nessa população, que 40% dos espermatozoides são do tipo M, 60% dos espermatozoides são do tipo M. Tá? Então, para não ter questão de seleção, imagina que você pega um balde e que você vai fazer a inseminação in vitro, não, em balde, né? Então, todos os homens, todas as mulheres doam seus
espermatozoides e óvulos, você coloca, você chacoalha, e todo mundo tem chance de ter filho com todo mundo, sem seleção. Você vai ter uma situação mais ou menos como essa, né? Todos os tipos de espermatozoide podem se encontrar com todos os tipos de óvulos. Então, você vai ter espermatozoide do tipo M, espermatozoide do tipo N, óvulos do tipo M, óvulos do tipo N. Com que frequência? Com a frequência, né, que a gente calculou dos alelos. Então, vou ter vermelho uma frequência de Q, no caso era 40%. Os azuis, frequência de P, que no caso da nossa simulação era 40%, né? E a gente vai ter o quê? Olha, o espermatozoide M, ele pode encontrar com o óvulo M, ou ele pode encontrar com o óvulo N, certo? O espermatozoide do tipo, aqui no caso qualquer, do tipo, que faz? Do tipo N, pode encontrar com óvulo M ou com óvulo N, certo? O valor que está aqui, por que está P e Q? Porque a frequência de espermatozoides azuis é a mesma frequência dos alelos azuis. Tá? E a frequência de óvulos é a mesma coisa. Tá? Então, qual a chance deles se encontrarem? Ó, Q pode encontrar com Q, né? P pode encontrar com Q, o P pode encontrar com P, e finalmente o Q pode encontrar com o P, certo? E são essas possibilidades, olha. O P encontrando com o P, você tem P ao quadrado, né? O Q encontrando com o Q, você tem Q ao quadrado, né? O P com o Q, você tem PQ, e o Q com o P, você tem QP, tá? Em termos de frequência, o PQ e o QP é a mesma coisa. Então, você pode somar. Então, com relação aos zigotos, né, a gente vai ter uma frequência de zigotos, que é a frequência genotípica, né, de P2, 2PQ e Q2, quando você tem dois alelos, né? Isso vai me dar 100% dos zigotos, que é igual a 1. Então, a frequência dos zigotos, ela segue a frequência dos gametas se não tiver fator evolutivo. Eu preciso saber se vocês acompanharam até aqui, ou se alguém se perdeu em algum ponto. Fale agora, Eu ou eu consegui toque em fogo. acompanhar, professora. Às vezes alguém ficou com alguma dúvida. Eu estou perdida, professora. Entendendo. Bem, então, o que eu estou falando aqui? Olha, essa é a frequência na próxima geração. Tá? Então, assim, só fechando aqui, eu tinha 1000 indivíduos. Nesses 1000 indivíduos, eu tinha essa frequência de alelos. E agora, eu quero simular a próxima geração. Na minha próxima geração, eu tenho o quê? 1000 Professora? indivíduos. Oi. Você me escuta? Sim. A Tiffany tinha ligado o microfone e falado que ficou com um pouco de dúvida nessa parte do cálculo, que eu não tinha entendido muito bem. Se a senhora puder repetir, por favor. Qual parte do cálculo da frequência genotípica ou dos alelos ou tudo? Vou passar pelos alelos. Então, aqui os alelos, eu faço uma contagem de alelos. Quantos alelos eu tenho? Então, 1000 indivíduos têm 2000 alelos. Para esse ponto do genoma, para esse locus, 1000 indivíduos têm 2000 alelos. Na verdade, o diploide ele vai ter para qualquer locus autossômico, né? E tem dois possíveis alelos para esse locus, o M ou o N. E você vai contar. Quantos M's eu tenho em 1000? Olha, eu tenho 100 mais 100, 200, né? Porque eu tenho dois iguais. Aqui eu tenho 600, aqui eu tenho 0. No indivíduo NN eu tenho 0, né? Para o N, eu tenho a mesma coisa. Ó. No MN eu tenho 0 alelos N, aqui eu tenho 600 e aqui eu tenho 600, porque eu tenho dois iguais.
Ao final, eu consigo saber a frequência. Na verdade, como eu sei que P mais Q igual a 1, eu poderia falar, ó, calculei e deu 0,4. Então, é óbvio que o Q vai ser 0,6, tá? Então, você consegue estimar o Q a partir do conhecimento do P, você consegue estimar o P a partir do conhecimento do Q, tá? Mas aqui, nesse ponto de contagem gênica, ou contagem alélica, os dois nomes estão corretos, o ideal é você fazer um e outro e somar, e você se faz um teste para ver se você calculou corretamente, né? Mais para frente, vocês vão ver que não dá para fazer isso em autossômico com dominante recessivo, não dá para fazer essa contagem, né? Então, aqui a gente conta, a gente faz por contagem gênica, tá? Então, aí o que acontece? Você tem a reprodução ao acaso, a frequência dos zigotos vai seguir a frequência dos gametas, a frequência dos gametas, ela segue a frequência dos pais, né? Então, esses 1.000 indivíduos terão 2.000 indivíduos, né? 2.000 filhos. E quais serão os genótipos dos filhos e em que proporção? Você vai poder ter filho MM, você vai poder ter filho MN ou filho NN. Você vai ter igual dos pais. Com que proporção? Bem, o MM vai ser P vezes P. O que é P? A frequência do alelo M. No caso, era 40%. Então, aqui vai ser 0,4 vezes 0,4. O Q era 0,6. Então, vai ser 0,6 vezes 0,6. Né? Os heterozigotos pode ser PQ, né, que vai ser 0,6 vezes 0,4, e aqui QP, que vai ser 0,4 vezes 0,6. Só que esse número aqui você pode simplesmente somar, por isso que fica 2 PQs. A soma de todos os possíveis filhos vai me dar 100%. A soma dos possíveis zigotos vai me dar 100% na ausência de fatores evolutivos. Então, vou ter aqui a frequência alélica. Isso é, na próxima geração, tem a geração que eu levei para o laboratório e agora uma geração de simulação. O que eu vou ter? A frequência de indivíduos MM. Qual a frequência de indivíduos MM? É a frequência, né, que eu tenho desses zigotos, que é baseado na frequência dos alelos. Então, eu tenho aqui que é 0,4 ao quadrado, esse número deveria estar aqui em cima, mas se vocês entendem, né? Então, eu tenho 0,16. Então, 16% dos filhotes serão do tipo MM. 48% dos filhotes vão ser MN. E 36% vai ser NN. Como que eu cheguei a essa conclusão? A partir da premissa dos casamentos aleatórios, sem nenhum fator evolutivo atuando. Tá? Então, qual o número esperado de indivíduos? Quantos filhos nasceram? 1.000. Desses 1.000, 16% vai ser MM. 160 desses eu espero, né, que seja MM. 480 MN, 360 NN. Isso é o que eu espero após uma geração de casamentos ao acaso. Tá? Para eu dizer o quê? Que a população está ou não numa inércia evolutiva. Né? E aqui tem o valor que a gente observou no laboratório, 100, 600 e 300, e tem o valor que eu espero, que é 160, 480 e 360. Da onde saíram esses valores? Esse aqui do meu experimento no laboratório e esse aqui a partir do meu cálculo. O que meu cálculo levou em consideração? Levou em consideração que a população não está se alterando ao longo do tempo. Isso é, que ela está numa inércia evolutiva.
que não está tendo fator evolutivo nenhum. Só que quando você compara aqui, o desvio entre 100 e 160, entre 600 e 480, etc., a gente observa que esse desvio soma um valor, né, que é um valor alto de acordo com uma tabela, que eu não vou entrar em detalhes com vocês, né? Mas, basicamente, o que a gente quer saber é o seguinte: essa diferença de 100 para 160 está me mostrando que tem um fator evolutivo que atuou no que eu estou observando? Aqui, esse aqui é uma simulação da situação ideal. Esse aqui foi o que eu observei. Será que tem um fator evolutivo atuando nessa população? Alguma coisa está acontecendo nessa população? Né? Então, é esse meu cálculo. Então, eu tenho uma hipótese, né? Que a minha pergunta, a hipótese é: não tem fator evolutivo atuando. E a hipótese outra, que é a que nega, é: tem um fator evolutivo atuando, né? Quando a gente olha esses números, 100, 160, 600, será que tem um valor evolutivo atuando? Então, eu encontrei esse valor de desvio. Quando eu vou para essa tabela, o que essa tabela me mostra? Né? Vou olhar aqui em cima só para tentar falar para vocês. Esse aqui é a probabilidade, esses valores são a probabilidade dessa diferença que você está vendo ser obra do acaso, uma questão amostral, um erro no laboratório, qualquer coisa, ou se tem um fator biológico atuando, né? Então, do ponto de vista estatístico, né, eu tenho que, se o valor ele é acima de 1% ou 5%, depende do grupo que está fazendo, eu falo que isso foi obra do acaso. Se está abaixo de 1%, eu digo, tem um fator evolutivo atuando, tá? Grau de liberdade é o tanto de informação que você tem, né? Que você tem que ter. Então, se eu tenho, falei para vocês, se eu sei o valor do P, eu sei o do Q. Se eu sei o do Q, eu sei do P. Então, eu preciso de uma só informação aí, né? Então, aqui o que a gente chama de, você vai ter o valor do seu desvio. No caso, o valor do desvio é 62,5. Qual a probabilidade, né, relacionada com esse desvio? Foi um erro casual ou tem um fator evolutivo atuando? Professor, eu acho que seu áudio travou. Para mim também travou um pouquinho. Para mim também. Vixe, em que momento travou? Quando a senhora começou a fazer a pergunta. Tá, então eu vou fazer a pergunta de novo. A pergunta é, voltando aqui, né? Esse valor é o valor do meu desvio. É o valor entre o que eu observei e o que eu espero com a minha simulação. Tá? Eu tenho uma continha aqui que não vê um caso, mas esse valor se chama aqui quadrado. Né? Que quadrado não tira raiz, é o nome do teste. Tá, gente? Então, a soma de desvios, desvio do quê? Entre o que você viu e o que você fez a simulação. Eu tenho 62,5. Né? Ai, que saco, toda hora passa. Essa tabela, o que ela está me mostrando? A chance desse desvio ser ao acaso ou ter um fator biológico. Quanto menor o desvio, mais eu posso propor que isso foi um erro de amostragem, foi um erro de laboratório. Quanto maior o desvio, maior a probabilidade de eu ter um fator biológico atuando, né?
No caso que eu mostrei para vocês, o que vocês concluem? Tem um fator biológico atuando, tem um fator evolutivo atuando, ou não tem um fator evolutivo atuando? Tem ou não tem? Professora, eu acho que tem, porque é muito acima do valor de 0,005 e 0,01 que a senhora tinha dito. Mas o que é acima? Que valor você está olhando aqui? Nessa linha aqui, gente, na linha do 1, é onde você vai procurar o valor do desvio, tá? Então, na tabela, o que a gente tem aqui? Probabilidade de ser obra do acaso. E aqui é o valor do desvio. Olha só. Se eu tenho um desvio de zero, eu tenho uma probabilidade de 99,999, né? Se eu tenho um desvio de zero, de 2, por exemplo, um desvio de 2,7, eu tenho uma probabilidade de 10% de ser obra do acaso, tá? Se eu tenho o valor de 45 vezes 46,5, qual a probabilidade de ser obra do acaso? Qual a probabilidade? A probabilidade está aqui em cima. E essa primeira linha é onde a gente está procurando o valor do Q quadrado, que, se eu não me engano, é 46,5. 46,5 é a dimensão do meu desvio. Qual a probabilidade disso ser obra do acaso? Menor que 0,05? Menor que 0,005. Menor que 0,5%. Se é menor do que 0,5%, e eu estabeleci que o mínimo que eu vou aceitar é 1%, ou 0,5%, mas o mais provável é 1%, o que eu falo? Olha, está menor que 1%. Se está menor que 1%, qual a minha conclusão? Tem um fator evolutivo atuando. E aqui, no caso, a gente pode ver o quê? Olha, o número de heterozigotos está diminuindo, está aumentando, e o número de homozigotos está diminuindo, tá? Então, a gente está tendo aqui, provavelmente, um casamento, né, direcional entre esses indivíduos M e esses indivíduos N. Está tendo mais casamento entre eles dois do que dentro deles, né? E a gente vai ter aqui, então, uma diferença, né? Ao longo do tempo, isso vai levar à modificação da população, modificação das frequências. Bem, então essa população, como eu falei para vocês, não está em equilíbrio. Vem que eu estou falando aqui do MN. De repente, você vai fazer ProBO, está em equilíbrio, tal outro não está em equilíbrio, isso pode variar. E aí você vai ver, daquele tanto de lugar do genoma que você estudou, a maioria está dentro ou fora do equilíbrio. E aí você vai poder falar da população a partir desses dados, tá? Bem, mas tem uma área da epidemiologia que é a genética epidemiológica. Na genética epidemiológica é uma fusão da genética de população com a epidemiologia, e essa é uma das bases do aconselhamento genético, tá? Então, uma área do conhecimento que está preocupado com etiologia, distribuição, controle de doenças em população, né? E com as causas das doenças herdadas, né? Então, é essa área que vai poder responder essa pergunta. Qual a chance de um casal não afetado qualquer da população gerar uma criança afetada? Ou qual a chance de uma pessoa que tem um parente afetado casar com uma pessoa qualquer da população e gerar uma criança afetada?
Então, pensando aqui primeiro, qual a chance de um casal não afetado qualquer da população gerar uma criança afetada? Pode falar. Professora, na verdade, há uma dúvida em relação àquela tabela que a senhora mostrou. Eu não entendi a relação entre o desvio que nós achamos com a probabilidade, para deduzir se tem ou não fator evolutivo. Então, aqui, olha, gente, eu não entrei em detalhe disso, mas esse aqui é o grau de liberdade, que pode ser variável. Aqui na genética de população varia com relação ao número de alelos. Como o nosso número de alelos é 2, são só 2, então o grau de liberdade é 1. Eu sei a frequência de um, eu sei a do outro, eu sei do outro, eu sei do 1, né? Porque eu sei que P mais Q é igual a 1. Então, se eu sei o 0,4, eu já extrapolo o 0,6. Então, eu vou olhar na primeira linha. E aqui nessa primeira linha, o que eu vou ter? Ó, não tem desvio nenhum, zero. 99,9%, 99,5% está escrito aqui, mas até mais por cento de chance de um pequeno desvio que você está vendo ser obra do acaso, uma casualidade. Quanto maior o desvio, menor a probabilidade de ser obra do acaso. E o nosso valor era 46,5. Cadê o 46,5? Ele é muito maior do que o último valor que eu tenho aqui, que é 7,9. Então, o 46,5 está lá fora da tela, lá para o final, né, da avenida ou da rua, não sei onde vocês estão. Vocês vão pensar que é lá para o final da tela, à direita de vocês, em qualquer lugar, né? Longe. E esse longe é o quê? Ele é menor que 0,05. Quanto menor o valor, significa que menor a probabilidade de ser obra do acaso. Então, eu tenho aqui, de fato, um fator evolutivo atuando. Né? Vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver com genética de população, mas para vocês tentarem compreender esse teste. Suponha que você tem um grupo de pessoas que estão tomando um remédio e outro grupo que não está tomando remédio. Tá? E elas têm uma doença qualquer X. Depois de um tempo, você quer saber, o meu remédio está funcionando ou não? Você vai comparar parâmetros, seja lá que parâmetro for, e você vai falar, olha, X pessoas, né, mostraram melhora e Y pessoas não mostrou melhora. Tá? Se você tem esse tipo de dado, né, você pode comparar um com o outro com esse mesmo teste. E aí, o que eu vou falar? Quanto mais próximo for o número de pessoas que tomou remédio e teve sucesso, e não tomou remédio e teve sucesso igualmente, então esse remédio não está fazendo diferença nenhuma. Ele vai estar fazendo diferença se eu tiver um desvio, uma diferença entre o número de pessoas que melhorou e o número de pessoas que não melhorou. Né? Se eu tiver, quanto maior o desvio, mais eu posso falar que não foi obra do acaso. Tá? Eu tenho lá 10 pessoas tomaram remédio, 9 estão melhores. No outro grupo tem 8 estão melhores. Vai fazer um cálculo desse, né? E digamos que você olhe e está aqui, olha, desvio, né? De 9 para 10, é esse desvio baixinho aqui, 0,016. Ah, não, esse remédio, tomar remédio, tomar água, deu na mesma, né? Ou não, olha, eu tenho aqui 100 pessoas, né? E eu tenho aqui uma diferença muito grande no número de pessoas. Como que eu faço a diferença muito grande? Eu vou estimar, né? Se tomei remédio ou não tomei remédio, eu tenho que ter o mesmo valor. Então, quanto maior o desvio, maior eu vou poder falar. A minha probabilidade de falar, ó, esse remédio funciona mesmo, ou essa população está fora do equilíbrio. Você pode fazer qualquer comparação entre valores numéricos, né, para chegar a essa conclusão, se funciona, se não funciona,
ou no caso aqui, se está em equilíbrio, se não está em equilíbrio, se está evoluindo, se não está evoluindo. Certo? Melhorou? Não sei. Melhorou, professora. Obrigada. Professora, Oi? aproveitando a oportunidade, então, só para entender melhor uma parte que eu não peguei direito, por que que o nosso alfa era tão baixo, 0,05? Esse é um alfa que, nossa, ele foi definido há 500 bilhões de anos atrás, no começo do século passado, né? Isso tem a ver com uma curva que você faz. Não tem a curva aqui. Não, não está aqui. De acordo com essa curva, você avalia, né? E com o conhecimento do que acontece na natureza, você avalia que a proporção, né, que é o alfa, né, que você está falando do alfa, a proporção de indivíduos, né, ou desculpa, do ponto da curva, que vai mostrar uma diferença que eu posso falar que é significativa, porque vai ter um fator atuando ali, né, seria a extremidade da curva. E esse valor que a gente vai falar alfa, alfa é o ponto de corte. Então, o ponto de corte, no caso, é 1%. Os parâmetros exatos que foram levados para considerar 1%, eu não sei te falar exatamente, mas, de acordo com os matemáticos, isso faz sentido. Agora, tem uma outra questão, já que você está perguntando isso, quando a gente testa muitos parâmetros, né? Você testa muitos parâmetros, isso é muito comum em teste de medicação, de medicamento. Esse valor, ele vai alterar. Então, se eu tenho lá 10 testes para o meu medicamento, 10 testes, tá? Ao invés de passou em 5 não passou, eu vou pegar esse alfa e vou diminuir ele pelo número de testes, tá? Então, ele vai ter que realmente, para você falar que tem diferença, ele vai ter que passar por um controle de qualidade menor, melhor, né? Maior. Quanto menor for o meu alfa, mais difícil de você errar, né? De você falar que um remédio funciona e ele não funcionar. Isso é, você tem que ter um desvio entre o que você está observando e o que você espera se ele tem um resultado grande e não ali limítrofe. Se for um valor muito limítrofe, você vai falar, olha, não sei quanto que vale a pena investir nesse remédio, sujeitar o meu paciente a esse efeito colateral, etc. Então, para a indústria farmacêutica, esse alfa é ainda menor. Quanto menor o alfa, mais restrito você está sendo. Isso é, o desvio tem que ser muito grande. Entende? Então, desvios pequenos, eu falo, é uma coisa casual. Eu só vou considerar desvios grandes. Quanto maior o desvio, menor é o seu P. E esse alfa, então, ele é definido, né, para ser baixo mesmo, para ser mais rigoroso. E, como eu falei para vocês, para a medicação, o alfa é muito baixo. E ele vai ser o quê? Esse alfa de 1% dividido pelo número de testes que você fez. Você fez 500 testes, né? Como são os casos dos SNPs, por exemplo, que eu até comentei com vocês, de genotipagem, você divide 1% por 500 testes. Você vai ter um valor super baixinho. E aí você tem uma garantia de que isso não é matemático. A ideia é mais ou menos essa. Pode parecer, nossa, mas esse valor é muito baixinho, né? Por que esse valor tão baixinho? Para ser mais restrito. Para você não falar, ó, isso aqui tem diferença, mas é uma diferença ali pequenininha, né? Então, a gente coloca esse alfa no sentido de proteger seus dados mesmo, de falar que eles têm
um sentido, né, biológico aqui. Não sei se eu respondi, porque é uma coisa que eu não sei exatamente como foi calculado 1%. Eu sei por que que ele é baixo, mas como foi calculado o valor 1, com certeza não é um chute. Ele foi, de fato, calculado. A gente pode tentar descobrir isso aí. Respondeu Bem, sim, professora. voltando. Obrigado. Então, depois a gente pode tentar descobrir de onde que veio 1%. Eu realmente não sei. Voltando aqui na genética epidemiológica, qual a chance de um casal não afetado da população gerar uma criança afetada por uma doença autossômica recessiva? Como é que tem que ser o pai e essa criança para ela ser afetada por uma doença autossômica recessiva? Como que tem que ser esses pais? Partindo do princípio óbvio que eles não são afetados, tá? Eles não são afetados, mas eles vão gerar uma criança afetada. Como Eles que precisam tem que ser o genótipo? ser heterozigotos? Eles precisam ser heterozigotos? Eles têm que ser heterozigotos obrigatórios, tá? Bem, e qual a possibilidade de qualquer um de vocês ser heterozigoto para um alelo, né, de fibrose cística, de fenilcetonúria, por exemplo? Qual a chance de você ser heterozigoto para um alelo desse? Menor que 0,05%? Se eu não tenho ninguém Então, afetado na família? mas de onde você tirou esse valor 0,05? Você tirou esse valor da tabela. A tabela, ela só fala se segue ou não segue um modelo, tá? Aqui eu estou falando qual a chance de você ter um heterozigoto na população. Eu vou voltar vários slides. Qual a chance de eu ter um heterozigoto na população? Professora, você multiplicaria as porcentagens de cada alelo e depois multiplicaria por 2? Tipo, 2pq? Sim, essa seria a frequência, né, de heterozigotos. Qualquer uma pessoa da população, né, ser heterozigoto é 2pq. Então, a tua chance, a probabilidade de ser heterozigoto para qualquer alelo é 2pq, supondo que tem dois alelos, tá? Digamos um azão e um azinho, tá? Então, é 2pq, que é a chance de você ser o quê? Heterozigoto. Então, 2pq é a chance de você ser heterozigoto, certo? Qual a chance de um casal não afetado da população gerar uma criança afetada? Como que o casal tem que ser? Bom, aí eles teriam que ser os dois heterozigotos, né? Então, seria aquela frequência 2pq aí, ao quadrado, porque são duas pessoas, né? Exatamente. Qual a chance desse casal? Então, qual a chance de você ter um casal de heterozigotos na população? 2pq ao quadrado. E a chance desse casal de heterozigoto ter um filho afetado? Aí seria vezes 1/4, então, para ser azinho, azinho, né? Exatamente, seria 1/4. Então, a chance de qualquer casal da população que não tem histórico de família
de ter um filho afetado por qualquer doença autossômica recessiva seria a chance de ser heterozigoto, a chance do outro ser heterozigoto, e sendo os dois heterozigotos, a chance de nascer uma criança afetada, que é basicamente 2pq vezes 1/4. Né? Agora, eu estou adiantando os slides, depois a gente vê mais devagar, só para vocês pensarem, né? Eu falei para vocês que daquela contagem alélica, a gente contou os alélicos, né? Agora, como é que, sem uma avaliação laboratorial, né, que o indivíduo é homozigoto ou heterozigoto? Eu tenho como saber isso sem um teste laboratorial e sem olhar para o que vocês acham? Tem como saber a diferença Professor, do travou homozigoto um para o heterozigoto? pouquinho Novo. a pergunta. A gente não ouviu o final dela. Ah, tá. A minha pergunta é: eu tenho como diferenciar, sem um teste molecular, um indivíduo homozigoto de um indivíduo heterozigoto com uma doença genética autossômica recessiva? Sem teste genético. Bom, professora, o que eu consigo pensar é observar a prole desse indivíduo, né? Mas se você não tem a prole, você tem como saber se é homozigoto ou heterozigoto? Hum, Você tem a ancestralidade dele? Se, tipo assim, tem algum afetado na família? Não tem caso na família. Não tem mas é uma nenhum doença. caso na família. Se for uma Autossômica doença. recessiva, Aham. dominância completa. O que eu quero que vocês respondam é que não. Se não tem um teste laboratorial, eu vou partir do pressuposto que eu não consigo. Eu não consigo separar o homozigoto do heterozigoto. Se eu não consigo separar o homozigoto do heterozigoto, voltando esse slide aqui atrás, como que eu vou calcular, como é que eu vou contar os alelos? Tem como contar os alelos? Porque o homozigoto recessivo eu consigo saber, né? Posso ter lá 1.000 indivíduos, dos 1.000 indivíduos eu tenho 10, né, que são homozigotos recessivos. Então, 10 indivíduos têm 20 alelos desse alelo recessivo. Mas e aqui? Quantos indivíduos são heterozigotos e quantos são homozigotos? Eu tenho essas duas classes juntas, não é? Eu não tenho como contar, vocês concordam? Não tem como contar. Então, não tenho como fazer todo esse cálculo que eu mostrei para vocês para a autossômica recessiva. Então, como que eu vou responder a resposta a pergunta do teu vizinho que fala, eu vi na televisão que tem criança que nasce com fenilcetonúria e eu estou com fibrose cística, qualquer doença dessa, com albinismo, eu vi na televisão e estou preocupada, né? Porque eu estou grávida. Qual a chance da minha criança nascer com albinismo aqui em Brasília? E vai te perguntar porque você é aluno da medicina e aluno da medicina sabe tudo, né? Assim como o biólogo também sabe tudo, aí vai chegar, as perguntas vão chegar. Então, a sua vizinha quer saber qual a chance do filho que ela está gestando ter fibrose cística. Aí você vai chegar para ela, a primeira coisa, tem alguém na família afetado? Não, não tem. Do lado do seu pai, do lado do seu... Não, não tem ninguém. E aí, o que você vai falar para ela? Que resposta você vai dar para essa pessoa? Professora, Não, você poderia. Pode falar, Raíssa.
Não, acho que a resposta mais adequada seria falar que que eu não tenho como calcular se eu não tenho o exame genético dela. Não tem como calcular. Então, você vai chegar para a tua vizinha e falar, olha, sinto muito, né, mas não é alguma coisa que eu consiga te falar. Não dá para saber. Fica chato, não fica? Seria legal você conseguir falar alguma coisa, né? Então, por causa disso, a gente tem um pulo do gato aí, né? Que a gente faz, que é partir do pressuposto, né, que você não tem dado para isso, mas você vai fingir, vai supor que essa população está em equilíbrio. Você não tem muito outro jeito se não for um teste laboratorial. Você vai falar assim, não, eu vou partir do pressuposto que a população está em equilíbrio. Se a população está em equilíbrio, o que eu posso falar? Se a população está em equilíbrio, aí você pode então recorrer ao 2pq ao quadrado vezes 1/4 para Se a dizer que ela é população, certinha. exatamente. Se a população está em equilíbrio, eu vou falar que o observado é igual ao esperado. Ah, mas não é. Não sei. O meu erro em considerar, né, que a população está em equilíbrio para fazer o cálculo que eu vou comentar com você. Não, mas está sob seleção natural, é óbvio, uma doença autossômica recessiva. Sim, mas você vai considerar que ela está em equilíbrio, né? Porque pelo menos alguma coisa vai poder dar uma luz, uma ideia para a pessoa, né? Ah, não é exato? Não, não é exato, mas é uma aproximação, né? Então, a gente vai partir desse pressuposto, tá? Qual a chance do indivíduo ser heterozigoto? 2pq. Qual a chance de ser homozigoto? P ao quadrado. Qual a chance de ser o outro homozigoto? Q ao quadrado. Então, a gente vai partir da frequência, né, do indivíduo homozigoto recessivo. Então, vamos lá para frente, aí a gente vai falar sobre isso. Então, a gente vai assumir que a população está em equilíbrio. Em equilíbrio, a frequência genotípica observada é igual ao esperado. Isso é, se fala assim, olha, nessa população, cada 10.000 crianças que nascem, uma delas tem fibrose cística. Tá? Então, qual a frequência do alelo da fibrose cística nessa população? Vai ser Q ao quadrado, vai ser Q, que é a raiz do Q ao quadrado. O que é o Q ao quadrado? Olha, a frequência genotípica esperada é igual à observada. Uma criança em cada 10.000 é afetada. Então, uma criança em 10.000 vai ser o meu Q ao quadrado. O Q vai ser o quê? Raiz quadrada de 1 em 10.000. Perceberam? Isso você só faz nos casos de autossômico recessivo para não morrer na praia. Tá? É um artifício. Não mas isso é certo? Não, está longe de ser certo. Ainda mais que a gente sabe que as doenças autossômicas recessivas estão sob seleção. Mas a gente vai partir do pressuposto para poder ter um dado matemático para trabalhar, né? Então, aqui, os casais afetados, que podem gerar filhos afetados, são heterozigotos. A frequência de heterozigoto é 2pq para cada um dos pais, como a gente falou. Então, o risco de ocorrência de doenças genéticas recessivas raras seria 2pq igual vezes 1/4, né? Você vai, então, partir do Q ao quadrado e, no fim das contas, você vai chegar numa estimativa de 1 em 10.000.
mas vocês vão ver que é interessante calcular o risco para cada indivíduo. Então, vamos ver aqui essa situação. Olha, você tem um casal que relata para você que tem uma irmã com uma doença autossômica recessiva, ok? E pelo lado paterno, não tem ninguém com essa doença. Inclusive, esse homem nunca nem tinha visto falar sobre a doença rara. Mas aí eles estão preocupados. Olha, minha irmã tem. Qual a chance da minha criança nascer com essa doença rara? O que vocês vão responder para eles? Bom, professora, se a irmã tem, a mulher é heterozigoto, né? Certo? É certo? Não, ela não é certo. Ela, ela pode ser heterozigoto ou homozigoto azão-azão, só que, sei lá, né? Pelo menos agora é mais concreta a possibilidade dela ser heterozigota, né? Que na pergunta dela, ela está querendo saber o pior quadro, né? Não adianta você chegar para ele e falar assim, olha, se você for homozigota, não sei o quê, é zero. Porque não é isso que a pessoa quer saber. Ela quer saber a pior situação para ela poder avaliar, né? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é qual a chance dela ser heterozigota? Porque para ter o pior caso, ela tem que ser heterozigota. E qual a chance dela ser heterozigota? 2 Qual a terços. chance dessa mulher ser heterozigota? Hã? 2 terços. 2 terços. Por que 2 terços? Porque eu já sei que ela não é azinho. Né? Então, ela vai poder só ser azão ou azão. Meu interesse é heterozigoto. Seria o quê? 2 terços. Qual a chance desse homem ser heterozigoto? Aí, de novo, a gente recorre àquele artifício de ir para o Hardy-Weinberg, enfim, assumir 2pq ao quadrado. Então, a chance dela ser heterozigoto é 2 terços. A chance dele ser heterozigoto é 2pq. E a chance deles terem esse filho afetado é 1/4, 25%. Então, com isso, você consegue fazer uma estimativa, né? Então, para ter filho afetado, ambos os pais precisam ser heterozigotos por um alelo responsável pela doença. Então, no caso, o que a gente vai ter aqui? Você vai ter que pegar a frequência desse alelo na população e calcular o seu 2pq a partir do q ao quadrado, e você vai ter a estimativa qual a probabilidade dessa criança nascer com essa patologia. Tá? Eu poderia fazer uma outra simulação ainda. Olha, essa família não tem ninguém afetado, suponha. Essa não tem ninguém afetado. Só que essa família veio, sei lá, da Inglaterra e essa família veio da Amazônia. A frequência do alelo nas diferentes populações, ela pode alterar e ela geralmente altera. Então, o 2pq dessa mulher, o valor de 2pq, ele pode ser diferente do valor de 2pq da outra pessoa, do casal. Então, aí você tem que considerar da onde essa pessoa veio. Então, não é só o 2pq, mas o 2pq da população da onde ele saiu ou da população mais próxima geograficamente da onde ele saiu. Então, aqui o cálculo de risco de recorrência, basicamente, então, seria, já sabemos que ela não é azinho, então é 2 terços para ser heterozigoto, 2pq para ele ser heterozigoto e 1/4 para ser afetado. Então, a gente tem que 2 terços, 2pq e 1/4, né?
probabilidade de ter um filho afetado. Isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem para casa, tá bom? Aqui tem números, 1 em 90 mil. Eu vou colocar uma listinha lá para vocês fazerem alguns exercícios, tá bom? E, olhando o horário aqui, uma questão da consanguinidade. Consanguinidade significa relacionado pelo sangue. Então, o que a gente tem? A consanguinidade, ela aumenta a probabilidade de nascimento de indivíduos, né? Com homozigose de algum alelo, né? E a reprodução entre pessoas que são biologicamente relacionadas significa que você tem pelo menos um ancestral em comum. No máximo, bisavô e bisavó. Pode falar, Maria Carolina. Professora, é só naquele slide de doença autossômica recessiva, a senhora considerou que ambos os avós são heterozigotos pelo fato da gente lidar com o pior cenário? E, peraí, aqui, Isso. esses são obrigatoriamente heterozigotos porque já nasceu essa criança, né? Aqui você não sabe o que vai ser, não sabe. Então, eles teriam sim que ser, no caso, pelo menos um deles ser heterozigoto. Os dois não precisam ser, né? Então, para ele ser heterozigoto, um dos dois vai ter que ser heterozigoto. Mas dificilmente os dois, né? Porque senão você teria outros casos na família. Mas aqui você vai partir do pressuposto que sim, se ele tem um alelo, ele deve ter herdado da família, né? Pode ser mutação nova, mas aí a mutação nova seria outro cálculo, porque esse é o cálculo de um alelo que está segregando na população, tá? Se fosse uma mutação nova, você teria que saber a probabilidade daquela região mutação. Já é outro cálculo que a gente não está vendo aqui, certo? Professora, só para confirmar, esse 2pq aqui do cálculo não deveria ser ao quadrado? Não, esse aqui, não, porque 2pq ao quadrado é quando você... Né, 2pq ao quadrado é quando não tem história da doença em nenhuma das duas famílias, tá? Então, não sei nada de uma família, não sei nada da outra família. Eu vou recorrer à população quando eu não tenho dados familiares. Se eu tenho dados familiares, esses cálculos populacionais eles não fazem sentido, porque daí eu já calculo em cima do heredograma, entendeu? Então, aqui no caso, são pessoas que não têm história familiar de nenhum lado, nunca teve nenhuma história familiar. Aí é o tal de 2pq ao quadrado, porque um não tem história, o outro não tem história. Então, isso aqui, esse cálculo do heterozigoto, ele é válido para quando você não tem história na família, tá? Então, são duas pessoas sem histórico. Entendi, professora. Obrigada. Entendeu mesmo? Entendi. Então, essas aproximações a gente só faz quando a doença recessiva, autossômica, por exemplo, não daria, autossômica dominante, não daria para a gente ter nenhum parâmetro, né? É porque o autossômico dominante, geralmente, você consegue diferenciar, né? Você consegue diferenciar o homozigoto do heterozigoto, porque geralmente a autossômica dominante, o homozigoto tem um quadro muito mais grave do que do heterozigoto, né? Mas se isso não for verdade, se o homozigoto dominante recessivo eles tiverem o mesmo quadro, você não conseguir diferenciar, aí você está uma coisa um pouco, como chama? Como chama?
vai ser mais complicado de você chegar no valor, porque vai ser P ao quadrado mais 2PQ igual a um valor. Você vai ter duas incógnitas simultaneamente, entendeu? E vai complicar aí. Eu acho até que não dá para fazer. Vocês que gostam mais de matemática do que eu, de repente vocês conseguem fazer, mas eu acho que quando tem duas incógnitas, a gente não consegue sair do lugar. Não é não? Eu não lembro mais dessa parte da matemática, mas eu acho que não sai do lugar. Porque aí você teria incógnita P e a Q simultaneamente. Ele não consegue calcular. Bem, aqui só comentar um negócio para vocês, do ponto de vista do que acontece no mundo, né? O casamento entre primos, né? Ele é ilegal ou raro na maior parte das populações, né? Algumas populações a gente tem que elas são legais e comuns, né? Mas a maior parte das populações é ilegal e é raro o casamento com primos de primeiro grau, né? A prevalência de consanguinidade, ela vem diminuindo ao longo da história, né? Então, você tem que algumas regiões do mundo, a gente ainda tem uma grande taxa de consanguinidade, mas na maior parte dos países, a gente tem aqui menos de 1% ou entre 1% e 4% da população. E também não é tão pouco assim, mas cada vez a gente vê um menor número, né? E aqui, nossa, encavalou aqui as palavras aqui. E aqui o que acontece? A questão do parentesco, tem um monte de cálculo aqui, mas o que eu quero passar para vocês é mais a ideia do porquê que o casamento entre primos ele traz como consequência um aumento no número de patologias autossômicas recessivas, né? Tem um cálculo que foi feito que é aproximadamente 7 vezes mais a probabilidade de ter uma doença autossômica recessiva do que de um casal que não tenha parentesco. O que acontece é, se você tem um alelo para uma determinada patologia, aqui nesse avô, por exemplo, né, ele vai ter 50% de chance para passar para esse filho ou filha, 50% de chance para passar para esse filho ou filha, quer dizer, a chance desse indivíduo ser heterozigoto é uma chance de 2 passos genéticos, cada um valendo 50%. Né? Agora, qual a chance desse outro indivíduo ser heterozigoto? É a mesma chance, né? Se você tem um casamento entre esses dois indivíduos, esses dois primos, a chance dos dois serem heterozigotos, ela chega a ser muito maior do que qualquer pessoa da população. Porque a chance dele ser heterozigoto, se esse avô tem um alelo, né, vai ser de 2 passos, né, que vai ser 1/4. A chance desse aqui ter é 1/4 também. Então, a gente tem que a chance deles terem os dois são 2 passos genéticos, vezes 2 passos genéticos. Então, eles vão ter o quê? O ponto é, esse mesmo alelozinho aqui, esse azinho, é igual esse alelo azinho. Porque se você tem duas pessoas heterozigotas para qualquer doença autossômica recessiva na população, não obrigatoriamente o alelo é igual. Você pode ter mutações diferentes no mesmo gene, né? Que levam à mesma patologia, né? A heterogeneidade alélica, né? Mas aqui no caso, as pessoas têm o mesmo alelo. Por que elas têm o mesmo alelo? Porque ela herdou aqui do ancestral comum. Então, por isso que a chance ela é maior, porque ela herda esse mesmo alelo do ancestral comum. Então, a chance de você ter aqui
do casamento entre primos acontecer essa heterozigose é maior do que com outras pessoas da população. Porque você tem aqui, com uma outra pessoa da população, esse indivíduo aqui tem uma chance, né, de ser heterozigoto, mas o outro indivíduo, ele tem a chance, esse aqui tem a chance da população, o outro também. Só que aqui é muito maior a probabilidade, porque vai estar herdando dentro do ramo familiar, né? Então, cada passo tem uma probabilidade de meio. Se o alelo raro foi herdado do avô, né, que é o que eu estou colocando aqui, 1, né, a probabilidade do gene ter sido transmitido aos seus netos, ele vai ser meio elevado a 4, porque são 2 passos para o 1 e são 2 passos para o 2, né? Agora, na mesma linha de raciocínio, pode ser dado da avó, e vai ter o mesmo valor. Então, pode ser dado do avô e pode ser dado da avó, né? Então, a probabilidade de um alelo ter sido transmitido por um ou por outro ancestral comum é de 1/8. Isso é, a chance deles compartilharem alelo, né, tem a ver tanto com o avô quanto com outro avô. Isso é, você vai ter uma chance alta de compartilhamento de alelos para aquele alelo específico de 1/8, se você tem um alelo em algum dos seus avós. Essa é uma tabela de coeficiente de parentesco, né? Onde a gente tem, olha, se você tem a reprodução de pai, mãe, filho e filho, isso é, pai com filha, mãe com filho, o coeficiente de parentesco é extremamente alto. Imagina, né, você ter aqui o casamento de gêmeo idêntico e gêmeo idêntico, né, que tem até saiu outro dia, né, na televisão, um caso que aconteceu. Então, o coeficiente de parentesco, ele é de 100% de parentesco. Quanto mais distante o parentesco, menor é o coeficiente de parentesco. Menor é o quê? A chance de 2 indivíduos primos, a gente está considerando primo aqui principalmente, terem o mesmo alelo por origem comum, né? Então, como eu falei para vocês, tem um cálculo geral que fala que a chance de 2 primos em primeiro grau ter um filho afetado por uma doença autossômica recessiva é de aproximadamente 7 vezes mais do que as pessoas que não são parentes estão se reproduzindo na população, tá? Então, por isso que a consanguinidade ela é relevante, né, para essa questão das doenças genéticas, né? Então, é bom não casar com primo. E, finalmente, a última coisa que eu quero falar hoje, eu quero deixar a lição de casa para vocês, tá? Mas essa lição de casa é para o outro fim de semana, porque para quinta-feira vocês têm lição de casa já. O monitor passou para vocês qual a lição de casa para quinta-feira? Vamos ver. Assistiu o filme Gattaca. Assistir o filme Gattaca, né? Uma vez eu fiz, quem sabe o semestre que vem eu faço, pego um auditório, as pessoas trazem pipoca e a gente assiste todo mundo lá na UNB mesmo. E já vai comentando durante o filme. O pessoal ficava chateado, porque eu só assistia metade do filme, depois a outra metade você tinha que assistir em casa, senão não dava tempo para discutir. Mas, na falta disso, vocês podem pegar pipoca na casa de vocês mesmo, ou eventualmente vocês podem convidar pessoas do grupo. Mas vocês precisam assistir antes de quinta-feira à tarde. Então, assiste hoje à noite, assiste agora depois da aula, e isso que eu vou passar para vocês, vocês dão uma olhadinha no fim de semana, tá? Que é a genética médica populacional. A genética médica populacional é um ramo do conhecimento que estuda populações com alta prevalência de doenças com forte componente genético, né? A genética médica populacional no Brasil tem, inclusive,
esse site da UNB, o site da internet, né, que vocês podem entrar, que são dos institutos nacionais, em que a gente tem aqui o Instituto Nacional de Genética Médica Populacional, para vocês verem lá alguns dos trabalhos que eles têm desenvolvido. E eu vou citar aqui 3 trabalhos de genética médica populacional. Estou deixando aqui um link com a notícia para vocês. E eu percebi que eu não deixei o link do filmezinho. Depois eu vou procurar, tem um filme sobre esse povoado. Eu não sei se vocês já escutaram falar. É uma coisa muito rara, mas que a gente tem para diversos exemplos, que é um efeito do fundador. Então, você tem um indivíduo com um determinado alelo para uma doença, tá? Que funda uma população. E você tem ali aquela população crescendo ao redor daquela família específica, né? E a incidência de uma dada mutação rara se torna frequente numa população. Então, é o caso de um povoado, aqui em Goiás, chama o povoado de Araras, eu não sei se vocês já viram falar sobre isso, onde a incidência mundial de Xeroderma pigmentoso é 1 em 1 milhão, para essa mutação específica que eles têm. Em Araras é 1 em 388, então a incidência é extremamente alta, que só pode ser explicada pela história da população, né? Então, é a maior incidência do mundo de Xeroderma pigmentoso. Vocês podem ler aqui nessa reportagem, mas tem também um filme, 1 hora e pouco, que mostra esse povoado, né? E é uma coisa, a luta, ela foi bem sucedida, mais ou menos, né? Em Goiânia existe um ambulatório de Xeroderma pigmentoso, onde eles têm, obviamente, a preferência de atendimento, e eles recebem protetor solar, né? Que é uma forma de você evitar o Xeroderma pigmentoso, eles recebem protetor solar do governo para diminuir um pouco a incidência do câncer de pele. Porque pessoas que têm xeroderma, eles têm um aumento enorme de câncer de pele. Então, é muito comum encontrar pessoas dessa comunidade com inúmeras retiradas já de melanomas e outros que acabam falecendo, né? Então, esse é um caso, depois vocês vão dar uma olhada. Outro caso que é bem interessante é uma doença que eu não sei se o André falou desse caso para vocês, eu esqueci de perguntar para ele. Ele falou sobre isso, sobre Lifraumene e o tropeiro, ou não? Não sei se ele falou. Não me lembro, Eu professor. acho que não. Professora. Esse aqui é um caso que foi bem curioso, né? Ele é mais ou menos recente. Tinha uma pesquisadora do Hospital São Paulo, da Unifesp, né? E chegou uma pessoa com essa doença, uma doença muito rara, Lifraumene. A Lifraumene é uma mutação do P53, então você tem predisposição a câncer geral, câncer de qualquer coisa, digamos assim, né? A incidência é de 1 em 5 mil, então eu estou achando que essa frequência está muito alta, eu acho que ela tem alguma coisa errada nessa frequência, nessa incidência. Eu sei que é uma mutação muito rara. Passado um tempo, chegou uma outra pessoa com mutação igual, com a mesma mutação, né? Você ter 2 pessoas com exatamente a mesma mutação sugere ali que tem parentesco. Uma coisa é você ter 2 mutações do mesmo gene, outra coisa é ter 2 mutações iguais no mesmo. Então, falou, olha, isso aqui parece ter parentesco, né? E essa mulher começou a investigar e começou a perguntar, tem outras pessoas afetadas e tal. Começou a investigar até chegar
uma observação que a incidência no sul e sudeste brasileiro era de 1 em 330, que é muito maior do que a incidência observada em qualquer outro lugar do planeta, né? E a partir dessas investigações, da curiosidade dessa pesquisadora, ela chegou à história de que havia um tropeiro do século XVIII que tinha várias famílias. Então, ele ia de cidade em cidade, ele tinha várias famílias, acho que eram 3 famílias, né? Então, ele ia numa cidade, era casado, tinha filho, na outra cidade, casado, tinha filho, na outra cidade, casado, tinha filho, de forma que ele teve essa questão do efeito fundador. Ele tinha esse alelo, essa mutação no P53, e por causa dele, ele espalhou essa mutação rara, né? E a frequência, então, da síndrome de Li-Fraumeni no Brasil, nessa região sul e sudeste, ela é extremamente alta, né? Por esse efeito fundador desse indivíduo em particular. Eu acho interessante essa história para contar para vocês. E a última história é a história do albinismo no Maranhão. Não sei se vocês já viram falar, essa história é bem comentada, né? Que o albinismo na Ilha de Lençóis, a gente então tem ali uma mutação no gene de pigmentação. A incidência mundial dessa mutação é de 1 em 20 mil e no Lençóis é de 3%. E rastreando, o pessoal chegou numa fundadora portuguesa, numa mulher portuguesa que foi para essa ilha, e ela tinha essa mutação. E, claro, sempre aqui você tem a consanguinidade, a endogamia para esse aumento de frequência. Então, essa comunidade tem vários vídeos na internet também. Eles são chamados de Filhos da Lua, né? Então, é uma comunidade onde o número de indivíduos com albinismo é o maior número do mundo. Então, essas aqui são alguns exemplos, mas se vocês entrarem no site do INAGEMP, tem outros exemplos, né, de casos de doenças genéticas em que a incidência é muito maior, e essa faz a área chamada de genética médica populacional. E como é que a gente descobre esse tipo de coisa? A gente descobre esse tipo de coisa na forma de boatos, né? Boatos olha, que nem esse foi um boato que chegou para a gente, que não se sustentou, que tinha uma cidade do interior de Alagoas, em que a incidência de pessoas afetadas por surdez era muito maior que nos outros lugares. De fato, é muito maior. A gente observou que é muito maior, mas não é a mesma mutação. São várias mutações. Por que que lá tem uma incidência maior? Talvez seja por acaso ou por alguma coisa que a gente não sabe. É uma população da Bahia com alta incidência de várias doenças genéticas. Cada doença genética teve um fundador, mas por que tantas doenças genéticas? Aí o pessoal descobriu que ali era um lugar de peregrinação, que as pessoas levavam suas crianças, né? E aí essas famílias começaram a ficar ali. Então, é uma cidade, que eu esqueci o nome agora, mas é na Bahia, que tem uma alta incidência de várias doenças genéticas. Não é uma, não é duas, né? Recentemente, eu li também uma população em que você tem uma alta incidência de nanismo, e aí eles foram ver que não era exatamente nanismo, era uma polissacaridose, que também impacta o crescimento. Então, é bem interessante, né, ter esse tipo de conhecimento, porque se uma pessoa dessa, heterozigota dessa, chegar no seu consultório, você já sabe que a chance dela ter um alelo para albinismo, por exemplo, é muito maior do que na população ao redor. Então, a possibilidade da pessoa ter um alelo, né, é muito maior. Então, seus cálculos vão ter que levar em consideração a frequência
em cada população dessa. E 6:01 eu consegui chegar no final da aula. Vocês não acham curioso isso? Só eu que acho? Eu acho curioso, professora. Depois vocês dão uma olhadinha nesses casos, tá? Tem um vídeo, depois eu coloco para vocês alguns vídeos, alguns links lá no Aprender, tá? Então, eu vou montar lá no Aprender uma pastinha só sobre genética médica populacional, com os links das reportagens, né, dos vídeos que tem, e tem umas coisas bem interessantes para vocês olharem. Professora, uma perguntinha. Você sabe se naquela ilha de Salomão, que, tipo, as pessoas são negras do cabelo loiro, também é esse caso de efeito fumador, enfim, de... Não sei, eu sei que tem essa história, mas eu não sei o caso específico ali. A gente tem essa história em vários lugares do mundo, né? Eu estou dando os exemplos de Brasil, mas a gente tem vários exemplos, né? Tem um exemplo na África do Sul, também agora eu esqueci que doença que é um exemplo que ficou muito famoso, né? Também de uma patologia, e a gente está falando aqui mais da genética médica populacional. Mas a gente tem outros casos, tem uma linha de raciocínio parecida com essa do tropeiro, né? Que é a colonização por casamentos. Então, você tem o Gengis Khan na Ásia, né? Que ele foi tomando várias cidades, né, do continente asiático, e ele tinha sucesso na tomada das cidades, porque ele ia deixando um parente nessas cidades, e esses parentes acabavam tendo filhos com as mulheres, né? E a partir do momento que tem filho, você acaba configurando, né, uma família, né? Mesmo se for uma família meio torta, eles matavam os maridos, etc. A consequência disso é que se chegou a um cromossomo Y em particular, um haplogrupo do cromossomo Y, que foi chamado de STAR, inclusive, em que você tem uma quantidade muito grande de homens no mundo que tem o cromossomo Y do Gengis Khan, porque ele e os irmãos dele, eles espalharam esse cromossomo Y pela Ásia inteira, em termos de dominação, né? Então, a dominação das mulheres. A partir do momento que as mulheres eram transformadas em mães, né? Era configurada a dominação do lugar. Então, a gente tem aí esse efeito fundador no sentido de guerra também. Então, aqui, a maioria que foi por um acaso, teve essa religião e teve essa que eu falei para vocês, que não é de doença, mas é pela guerra, né? Tomada pela guerra, um aumento de frequência de alelos por conta de guerra. Eu não sei da Ilha Salomão, depois eu vou ler para ver o que eu achei. Tá bom, professora, obrigada. Quinta-feira, venham de cabelo arrumado. Brincadeira, ó, quem fala de cabelo arrumado. Mas venham preparados psicologicamente para abrir a câmera, tá bom? Ok? Beleza, professora. Estão preparados, vão chegar e olha, eu estou de pijama ainda, por isso eu não quero. Pode abrir câmera de pijama, não tem problema nenhum. Mas só não fale, ó, tem de pijama, não vou abrir câmera, porque eu já estou avisando, né? Que a gente vai pedir para abrir câmera. Ok? Então vejo vocês na quinta-feira. Professora, tá me ouvindo? Tô. Eu queria saber